Saiu o resultado do segundo trimestre de BBAS3, Banco do Brasil. Mas espera aí que isso aí eu sei que você já sabe. Se você ficar até o final do vídeo, você vai ter acesso também ao meu preço teto. Será que ainda vale a pena comprar Banco do Brasil? É isso que você vai ficar sabendo se você ficar até o fim do vídeo. Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. Resultado do segundo trimestre de BBAS3. Será que ainda existe uma luz no fim do túnel? 2025 é um ano de ajuste para retomar a rentabilidade. Essa frase aqui já nos diz muito sobre o que a gestão está pensando a respeito dos resultados do Banco do Brasil. Ou seja, 2025 não vem sendo um ano fácil e não vai ser um ano fácil daqui para frente. Provavelmente os dois próximos trimestres também vão ser de resultados fracos, mas pelo menos eu espero que seja um resultado crescente e não que venha a cair novamente, como aconteceu do primeiro para o segundo trimestre. Vamos dar uma olhada aqui no resultado lucro líquido ajustado. Foi de 3,8 bilhões nesse segundo trimestre, bem abaixo do primeiro TRI, que foi de 7,4, que já tinha causado muita decepção, né? Os analistas projetavam aqui cerca de 9 bilhões para o primeiro TRI e veio 7,4. No segundo trimestre, os analistas projetavam 5, eles diziam, não, o resultado vai vir fraco, vai vir 5 bilhões. Outros falavam, o resultado vai vir fraco, vai vir 4 bilhões. E o resultado veio fraco, mas veio pior do que todo mundo estava esperando. Veio 3,8 bilhões. Foi uma variação negativa de menos 48,7% do segundo para o primeiro trimestre de 2025. Se formos olhar na ótica semestral, comparando o primeiro semestre de 2024 com o primeiro semestre de 2025, olha a diferença de 18,8 bilhões para 11,2 bilhões. Realmente um resultado muito fraco e muito fora do normal para o que o Banco do Brasil vem apresentando de 2019 para cá. Então, nos últimos anos, o Banco do Brasil lucrou muito. É um banco público com rentabilidade de banco privado, mas como vocês sabem, o Banco do Brasil sofreu muito com a inadimplência advinda do agronegócio. E é isso que a gente vai comentar daqui a pouco. Bora dar uma olhada aqui no custo do crédito. Se vocês observarem aqui, o lucro realmente caiu, mas vamos observar a margem financeira bruta. A margem financeira ela saiu de 23,9 para 25,1. Não foi um aumento tão grande, mas foi um aumento. Se formos olhar as receitas com prestação de serviço, saiu de 8,4 para 8,8, também aumentou um pouquinho. A carteira de crédito aumentou um pouco e o índice de capital principal está em 10,97, que é um ótimo índice. A gente vai comentar aqui o que é margem financeira bruta. Nesse vídeo você vai aprender o que é margem financeira bruta e o que é índice de capital principal. Mas vamos explorar um pouco mais aqui o custo de crédito. O custo de crédito nada mais é as provisões para devedores duvidosos. Então, quando o Banco do Brasil empresta o dinheiro dele para pessoas físicas, pessoas jurídicas, para o agronegócio, se essa galera começa a ficar inadimplente, o banco tem que ter um dinheiro guardado, tem que ter uma provisão para poder suprir esse rombo, caso aquele pessoal que ele emprestou não venha a pagar. Isso se chama PDD, Provisão para Devedores Duvidosos, que nada mais é aqui no slide, custo de crédito. Então, observe que o custo de crédito teve um salto de mais de 50%. Então, olhando aqui a carteira de crédito, a gente observa que o intuito do Banco do Brasil não é expandir carteira. Você vê que a carteira de crédito está basicamente a mesma coisa. Então, agora o intuito é reavaliar quem já está dentro dessa carteira, os clientes que estão lá, a qualidade desses clientes. Agora eu vou te explicar o que é margem financeira bruta. Diferentemente de outros setores, os bancos não têm exatamente uma mercadoria para vender. O seu principal produto é o crédito, ou seja, o empréstimo que ele faz para os próprios clientes. E como ele fabrica esse produto? Ele pega dinheiro com poupadores via caderneta de poupança, CDB, LCI, LCA. Ele capta esse dinheiro a uma taxa X e ele empresta para outros clientes a uma taxa maior. O custo de captação do banco é como o custo de produção de uma indústria. É o principal insumo que ele usa para definir o preço que ele venderá o seu produto. Como o produto é um empréstimo, esse preço de venda são os juros cobrados. Então é como se o Banco do Brasil pegasse dinheiro a 15%, exemplo, e ele emprestasse a 18%. Essa diferença de 3% é o que a gente chama
de spread. E quando a gente transforma esses 3% em valores nominais, o resultado disso é a margem financeira. Então a margem financeira bruta é o resultado geral. Agora vamos ver o que é índice de capital principal. É um indicador que mede a solidez financeira de um banco, mostrando a relação entre o capital de melhor qualidade, que basicamente é o patrimônio líquido, ações ordinárias, reserva de lucros e outros instrumentos de capital permanente, e os ativos ponderados pelo risco. Retomando aqui, é a relação entre o capital principal dividido pelos ativos ponderados de risco, vezes 100, que é para transformar em porcentagem. O índice de capital principal do Banco do Brasil é de 10,97%. Qual a importância desse índice? Ele indica a capacidade do banco de absorver perdas inesperadas sem comprometer a sua operação. Ele é o índice mais acompanhado pelos órgãos reguladores, como exemplo o Banco Central. E quanto maior esse índice, mais sólido e confiável o banco é perante investidores, depositantes e o mercado. Um índice de capital principal acima de 8% já é um índice bom. O Banco do Brasil tem um índice de 10,97. Isso revela que ele é um banco que tem uma solidez financeira. Então, recapitulando, o Banco do Brasil, ele tem aumentado a sua margem financeira bruta, tem um índice de capital principal ótimo, está gerando lucro, por mais que seja um lucro menor. O único problema realmente do Banco do Brasil nesse momento é a inadimplência com o agronegócio. Então, é um problema ali pontual que a gente não vê acontecendo nos outros bancos. Falando um pouco mais sobre o agronegócio, podemos observar aqui nesse gráfico que em dezembro de 2020 o preço da soja, provavelmente aqui a saca, estava em R$ 153 reais, e a taxa Selic em 2%. Observe que mesmo a taxa Selic subindo de dezembro de 2020 para dezembro de 2022, mesmo saindo de 2% para 13,75%, a inadimplência do agro estava abaixando, porque o preço da soja estava aumentando. Então, quando o preço da soja está aumentando, os clientes conseguem honrar com os seus compromissos, por mais que a taxa Selic estivesse alta. Agora, o que acontece quando o preço da soja começa a cair e chega ao preço de R$ 134 reais por saca, igual está aqui em junho de 2025, ainda mais com a taxa Selic maior a 15%, é que a inadimplência vai lá para o alto. Então, ela saiu aqui dos patamares normais até 1% e está em 3,49% de inadimplência. Vale lembrar que estamos falando da inadimplência superior a 90 dias. Então, essa combinação do preço da soja no fundo com a taxa Selic nas máximas resulta nessa inadimplência aqui altíssima. Porém, a perspectiva para os próximos meses é de neutralidade climática, o que vai favorecer aqui a colheita da soja. Portanto, temos uma melhor produtividade esperada. Vale ressaltar aqui que 74% desses clientes nunca tinham ficado inadimplentes até 2023. Então, realmente é um problema e não é a primeira vez que o Banco do Brasil sofre e nem vai ser a última vez que o Banco do Brasil vai sofrer com isso. O mercado bate firme mesmo, as cotações estão caindo, mas por incrível que pareça, depois que o resultado do Banco do Brasil saiu, as ações até subiram um pouco, estão na casa dos R$ 20,65 nesse momento. Isso só mostra que o mercado precifica tudo antes. Então, quando o resultado sai, as ações já foram precificadas. Agora, bora dar uma olhada no guidance de 2025, o guidance revisado. Isso nada mais é do que a meta do Banco do Brasil. Eu vou dar ênfase aqui na meta para o lucro líquido ajustado. Então, a gente lembra que anteriormente a gente tinha uma projeção ali de 38 bilhões a 41 bilhões de lucro para 2025. E agora, no resultado revisado, a gente tem uma expectativa de 21 a 25 bilhões para o Banco do Brasil. Isso é praticamente metade do que a gente estava esperando antes de iniciar o ano, mas são os dados que a gente tem para trabalhar agora. E eu trouxe aqui algumas projeções para vocês de preço teto, considerando um lucro líquido de 21 bilhões, um lucro de 23 bilhões e outro lucro de 25 bilhões. Considerando aqui o payout de 30%, porque o Banco do Brasil reduziu o seu payout de 40% para 30%, e considerando um dividend yield mínimo de 6%, temos que, com o resultado de 21 bi,
temos que com um lucro líquido projetado de 21 bi, o preço teto fica em R$ 18,32. Com o lucro líquido projetado em 23 bi, o preço teto fica em R$ 20,07. E com o lucro líquido projetado de 25 bilhões, o preço teto fica em R$ 21,81. Tudo isso considerando um payout de 30% e um dividend yield mínimo de 6% no ano. Eu particularmente vou seguir aqui a projeção mais pessimista de 21 bilhões e vou adotar como preço teto R$ 18,32. Vale destacar que no primeiro semestre o lucro líquido foi de 11,2 bilhões e se o Banco do Brasil repetir esse lucro líquido no segundo semestre, que na minha opinião é perfeitamente possível e provável, nós já conseguiremos bater aqui esse lucro líquido projetado de 21 bilhões de reais para 2025. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo. Se você gostou, deixa aqui um comentário e deixa o like aqui para ajudar o nosso canal a ser recomendado para mais pessoas no YouTube. E não se esquece de se inscrever nesse canal para ajudar a gente a bater a marca de 450 inscritos. Beleza? Assiste também o meu último vídeo que foi sobre o resultado de Caixa Seguridade. Então, sem mais delongas, até a próxima!